Fala galera, ainda não estamos em casa, mas tem outra crítica que eu queria muito compartilhar com vocês. Senti muita vontade, né, de gravar o vídeo. A Vingança de Popeye foi muito mais pela zoeira, né? Esse aqui, ele é de fato um tipo de filme que eu gosto de trazer aqui, que eu gosto de fazer críticas. Porque é um filme nacional, é um filme que não vai ter tanta rodagem assim, apesar dele ser um filme de streaming, né? Ele não chegou nos cinemas e tal. Ele vai ter a rodagem dele agora para além dos festivais, e eu espero que ele tenha uma boa vida, uma vida longa e próspera ali na Netflix, que é O Filho de Mil Homens, adaptação do livro do autor português Walter Hugo Mãe, que chega à Netflix com a direção do Daniel Rezende, né, de Bingo e Turma da Mônica, e com protagonismo do Rodrigo Santoro. Não só dele, também tem o Johnny Massaro, tem outros atores muito interessantes no filme, incluindo a Rebeca Jamir, que é, segundo o IMDb, o primeiro filme dela, que está fazendo o primeiro filme dela, né? Então é um elenco muito interessante, com um diretor muito interessante e com um material base que dizem ser muito interessante. Nunca li o livro, depois do filme fiquei muito curioso para ler, mas dizem que é um material muito forte e que é uma leitura diferente, né? Não é aquela leitura tradicional, e que ganha uma adaptação muito curiosa e que, pra mim, tá? Primeiro, voltando, eu às vezes esqueço da história. O filme conta a história do Crisóstomo, Crisóstomo? Crisóstomo, exatamente, que é um pescador que vive isolado e ao completar 40 anos ele sente uma vontade imensa de ser pai. E aí, nesse processo de tentar ser pai, ele encontra um garoto órfão que acaba se tornando filho dele. E a partir daí ele vai encontrando outras pessoas muito importantes nessa jornada. É muito difícil não falar. Eu poderia falar quem são essas pessoas, né? Para dar um pequeno spoiler, por exemplo, ele sonha em ter uma mulher. E aí ele vai encontrando aos poucos essas pessoas e a gente vai conhecendo um pouco da história dessas pessoas. Eu não vou falar mais nada para não revelar. Ele é um filme que ele guarda ali alguns segredos, principalmente estruturais, de como a gente vai conhecendo esses personagens e essas histórias. E aí, o que mais me chamou atenção em O Filho de Mil Homens é que ele é um filme de contradições. Só que ele conseguiu reunir tudo o que mais me interessa nessas contradições. Porque, quando eu digo que ele é um filme de contradições, não é porque ele é um filme que é contraditório dentro dele. Ele trabalha com essas contradições. Ele entende para onde ele quer ir, o que ele está fazendo, e como ele também tem ideias contraditórias, mas que são contraditórias, mas que se conversam. Eu não sei se eu fui claro. E também não tem problema, porque o próprio filme ele também não sente essa necessidade absurda de ser claro, apesar de não ser um filme complexo, tá? Tem muita gente que está assistindo, está falando que não entendeu, porque ele é um filme que ele é muito mais naquela vibe de sentido que de explicar. Ainda assim, me desculpa quem não entendeu. É absolutamente claro. Tem ali um ou dois momentos que não são didáticos nível Nolan, de colocar uma frase na boca da pessoa para explicar, mas tem uns 2 ou 3 momentos que dão direcionamentos perfeitos do que o filme está querendo contar, do que significa o título e de tudo isso. Então, assim, não é um filme difícil de entender. Ele só não tem essa narrativa tradicional de começo, meio e fim, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Apresentação de personagens, desenvolvimento de personagens e amarração de história. Não tem. Então isso talvez esteja incomodando algumas pessoas, mas ele não é um filme difícil de entender. Ele só vai por um caminho um pouco mais interpretativo mesmo, e isso está dentro dessas contradições. E aí, por exemplo, ele é um filme de realismo fantástico. Ele adiciona pitadas de fantasia ali em um momento ou outro, que funciona muito bem. Só que ao mesmo tempo, a grande força do filme é a humanidade. Então ele é um filme que tem fantasia, mas ele é um filme absolutamente humano, que entende que a sua força está no humano. Ele também é um filme que preza muito pela simplicidade. É um filme sobre pessoas simples, que fazem as coisas com simplicidade, e é essa simplicidade que meio que move e que transforma as histórias. Só que ao mesmo tempo, ele não é necessariamente simples quando o assunto é sentimento. Ele tem sentimentos muito complexos ali dentro. Ele traz para dentro dele muitos sentimentos complexos e interessantes.
E aí, outra contradição. Eu vou listando algumas contradições que me chamaram a atenção e não vou necessariamente explicar elas, porque se eu for explicar todas, o vídeo vai ficar absurdamente longo e eu vou... vai aumentar as chances de eu entregar coisas legais do filme. Mas outra contradição que me chama a atenção. Ele é um filme muito intimista, ele é sobre poucos personagens e com uma história que é muito centrada ali numa vila, é quase um filme de microcosmo. Tudo acontece dentro de um lugar que não é necessariamente uma vila real, ele não localiza essa vila em nenhum lugar, mas é um microcosmo. Então ele é um filme que ele é muito intimista, mas ao mesmo tempo ele é grandioso, ele é gigantesco. Justamente por ele ter esse lado de realismo fantástico, ele fala sobre muita coisa do mundo, ele dialoga com o mundo todo com muita tranquilidade, apesar de se passar em um cenário com pouca gente. Também parece, até por conta dessa simplicidade que eu citei, em alguns momentos ele parece ser um filme raso, parece ser um filme meio simples, meio banal. E ser banal não é necessariamente um problema aqui, mas ele parece, de certa forma, ser assim. Mas só que... E até por essa parada de se explicar, eu acho que ele se explica muito. Algumas pessoas não acharam, eu acho. Mas só que ao mesmo tempo que ele é esse filme raso e que tenta se tornar simples, de certa forma, ele não deixa de ser um filme profundo. É uma contradição que é muito parecida com o que eu falei da simplicidade, sabe? É um filme simples, mas complexo. É um filme que ele pode parecer raso, mas ao mesmo tempo tem alguns pontos que ele trata com profundidade. E aí, profundidade... Mas vale colocar isso como contradições diferentes, porque ser profundo não é a mesma coisa que ser complexo. Ser complexo nos seus sentimentos... E da mesma forma, ser complexo nos seus sentimentos não quer dizer que o filme ele precisa ser bagunçado e ser difícil de entender, sabe? Ter muita reviravolta, ser um filme com muitas coisas diferentes. Não, ele pode ser um filme muito simples, mas ser complexo nos sentimentos. E ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é profundo. São coisas diferentes, porque a profundidade aqui está no quanto que você consegue falar sobre algo, e aí vale tanto sobre os temas que o filme traz, sobre família e outras coisas desse tipo, mas também vale sobre sentimentos. Isso vale para os dois lados, sabe? Porque, às vezes, com pouquíssimas palavras, e aí vai a simplicidade, ele é muito profundo no que ele quer falar. É uma frase, mas é uma frase que ela é tão bem construída, uma frase tão linda, tão poética, que você vai muito longe naquilo, sabe? Eu achei muito interessante isso. E aí também, última contradição que eu vou citar, ele é um filme estranho, ele é um filme que ele pode ser duro de assistir, e ele pode ser até pesado, ele tem algumas ideias e conceitos muito pesados, e que quando surgem na tela eles têm um impacto muito pesado, mas só que até mesmo esses momentos são dirigidos com tanta simplicidade e com tanta sensibilidade pelo Daniel Rezende, que, cara, é encantador. Então ele pode ser um filme muito pesado, mas ele é um filme muito sensível ao mesmo tempo. E é isso, sabe? É a forma como ele faz o close nos personagens, a forma como ele mostra algumas ações brutais, porque tem momentos muito brutais no filme, mas é tudo com uma doçura, às vezes não necessariamente doçura, porque o que é pesado também tá ali para ser pesado, sabe? Tipo, tem uma justificativa para estar ali. Mas é sensível, ele não quer ser gráfico só por ser gráfico, sabe? Tá tudo ali muito bem colocado, com uma sensibilidade que me tocou muito. E aí, ele é um filme que ele me pega. E eu não li o livro, né? Como eu disse lá no começo, eu não li o livro. Mas eu falei muito sobre as frases, e aí eu posso estar errado. Se você leu o livro e viu o filme, você pode me corrigir nos comentários com total tranquilidade. Mas eu fiquei com uma sensação de que são frases que estão no livro e que foram muito bem selecionadas justamente para, nessa transição de literatura para o cinema, conseguir fazer isso. Com o apoio de imagens lindíssimas, porque o filme tem imagens lindíssimas, muito bem construídas, mas com o apoio dessa imagem, ele ter poucas palavras para falar muito. Então é como se ele tirasse aquela frase certeira do livro, e aí eu não sei o quão mais o Walter Hugo mãe trabalha até chegar nessa frase, por exemplo. Mas parece que ele escolheu a frase perfeita para tirar e colocar no filme. E eu também tenho essa impressão, porque o filme ele é dividido em capítulos, mas não é aquela divisão de capítulos meio Tarantino. É uma divisão de capítulos que me pareceu idêntica à divisão de capítulos de um livro. E aí, de novo, nunca li o livro. Não sei se é essa divisão de capítulos, se ele conta a história dessa forma no livro também. Mas eu fiquei com essa impressão.
E se for uma impressão verdadeira, se for, né, vai ser um caso, que às vezes é até raro, de um filme que ele se aproxima muito da estrutura literária e funciona. Nem sempre você ficar preso a essa estrutura literária para o cinema é tão interessante assim. A gente já falou sobre isso em outros casos, porque são mídias diferentes, né? Mas aqui me pareceu uma ideia genial. Me pareceu que casou perfeitamente. E aí eu só tenho teorias. Como eu nunca li o livro, eu só tenho teorias, né? Pode ser porque o material do Walter Ugumãe é realmente muito bom e muito cinematográfico e o Daniel Rezende entendeu que ele não precisava mudar essa estrutura. Pode ser por N motivos. Eu vou ficar com essa teoria, sabe? Porque eu já ouvi muita gente falando bem desse livro. Então eu vou, talvez, manter essa teoria no ar. E, por um lado, talvez isso faça sentido. Por ele já ter as palavras certas, ele já ter a estrutura certa, ele conseguiu justamente se dedicar na construção imagética desse universo. Então é uma construção dessa vila muito simples, da construção dos núcleos. Ele consegue dar espaço para todos os personagens brilharem e terem o seu momento. Então todos os personagens eles têm suas histórias muito particulares. Mesmo quando elas se juntam, eles ainda continuam tendo ali suas histórias, sabe? E elas vão se concluindo de forma muito interessante. O Menino das Memórias Contaminadas, por exemplo, esse é o nome de um capítulo do filme, é um ótimo exemplo, sabe? Porque você conhece a história desse personagem, você já conhece ele antes, depois você conhece o passado dele, você entende exatamente quem é aquele personagem, mas você vê a transformação dele acontecendo de forma muito bonita e, de novo, que não é exatamente complexa, sabe? É uma transformação que ela é bem óbvia dentro do que o filme está trabalhando, mas que ser óbvia não é um problema, porque ela é muito bonita e quando ela acontece é tocante, é forte, mesmo sem ser surpreendente. Porque não existe essa necessidade da surpresa, sabe? O filme, ele não apesar dele ser um filme que pode te surpreender justamente por conta dessa estrutura, né? Você vai demorar talvez um tempo para entender o que o filme está construindo e para onde que ele está indo. Ele não é necessariamente esse filme que ele vai te surpreender. A surpresa está em como essas emoções, algumas delas muito óbvias, muito simples, vão te tocar e vão chegar em você por conta do que o Daniel Rezende está fazendo. Então, assim, é um filme que ele me pegou muito. Eu não estava esperando tanto assim. E eu terminei o filme completamente emocionado, completamente surpreso. E já tinha definido que eu queria muito gravar esse vídeo. Justamente por tudo isso. E nessa simplicidade, a forma como o Daniel Rezende consegue trabalhar, por exemplo, o conceito de família é muito interessante. Mas principalmente o que me pega muito é como ele fala sobre o inesperado. Dentro de uma estrutura inesperada, com finais esperados, mas ele está falando sobre o inesperado, ele está falando sobre a imperfeição, ele está falando sobre pessoas imperfeitas, relações imperfeitas, ele está falando sobre pessoas perdidas que se encontram nessa imperfeição. Então, tipo, às vezes o conceito lá de família não é a família tradicional, a família perfeita, é uma família totalmente imperfeita, cheia de defeitos, mas que ela vai funcionar para completar algumas dessas pessoas que talvez não tinham caminho. E aí você tem que estar aberto para o inesperado, porque se você fica preso nos conceitos que você já tem, nos conceitos que foram passados pela sua família, através de gerações, nos conceitos sociais de tenho que casar para ter isso, talvez você vai estar abrindo mão de viver algo muito forte. Você vai abrir mão de estar um dia em uma praia deserta e encontrar algo que vai mudar seu destino. E, cara, isso é muito forte e é muito lindo. De novo, não sei se essa é a mensagem do livro, mas foi a mensagem do filme que ressoou em mim. E pode ser que a mensagem que ressoa em você seja outra também. Eu acho que ele é um filme que ele deixa muito bem essas ideias abertas. De novo, ele se explica, ele se fecha, ele tem uma ideia que ele amarra bem, mas ele também deixa muitas ideias subjetivas ali no ar para você compreender o filme da sua própria maneira. E isso é muito bonito. É muito bonito, muito surpreendente. E aí, assim, a nota de Filho de Mil Homens é 4,5 de 5. Ainda tem aí um mesinho para o filme decantar, mas eu acho que as chances dele estar na minha lista de melhores do ano, de ser uma das surpresas dessa lista de melhores do ano, é muito grande.
porque é um filme que ele me tocou muito. Eu gosto muito do que o Daniel Rezende faz em termos de sensibilidade dentro da direção. Também gosto muito do elenco. O Rodrigo Santoro está muito bem, pouquíssimas palavras, uma atuação muito física de rosto, né? Uma atuação muito expressiva, que funciona muito bem. O Johnny Massaro também está muito bem. A Rebecca Jamir, que eu citei lá no começo, né? Primeiro filme dela, está absolutamente bem. Tem outros coadjuvantes muito interessantes. Então, é um elenco assertivo, com um material muito bonito em mãos e com um diretor muito afiado na sua sensibilidade. Fica a dica. Já está disponível na Netflix, é só assistir lá e se deliciar com a jornada de filho de 1000 homens. É isso, valeu, até a próxima.